Olá, olá, olá a todos e a todas, como estamos? Tudo bem? É uma satisfação falar com vocês, né? Professor Luciano Amorim. E eu estou aqui exatamente para que nós possamos fazer uma pequena um pequeno retrospecto, né? Ou seja, retornar às nossas discussões iniciais, né? Primeiro, também para revisão, logicamente, e também porque algumas pessoas, evidentemente, entraram posteriormente e, claro, é de fundamental importância sabermos e discutirmos alguns pontos extremamente importantes, né, sobre nosso conteúdo, sobre a nossa disciplina, logicamente, né. Alguns me pediram para que fizesse esse retrospecto, alguns alunos, né, e que, claro, é de fundamental importância. Claro, mesmo que sempre estive disponível, claro, né? E sempre me contactaram também, né? Pelas redes sociais e pelo WhatsApp, né? Mas é de fundamental importância a gente fazer uma pequena revisão e vai ser de fundamental importância, né? Bom, inicialmente, claro, é importante reafirmar, né, a importância das discussões da nossa disciplina, que é a disciplina Estruturas de Direito, Estruturas do Direito, né? E por que é que nós temos e precisamos entender as estruturas do direito nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Administração, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Comercial? Ora, porque, evidentemente, que o exercício, a execução destas profissões vão precisar de conhecimentos básicos e bases jurídicas para que estes profissionais possam executar suas atividades, logicamente, com perfeição, com segurança jurídica, né? Com acertabilidade, certo? E é isso que nós estamos sempre discutindo em sala de aula de forma aplicável, né? Como sabe, a gente discute um determinado contexto e já de pronto vinculamos a um exemplo prático e mais ainda, né? A gente busca pontuar exemplificativamente para cada uma das profissões, para o gestor contábil, ciências contábeis, a administração de empresas, gestor comercial e gestor de recursos humanos. Isso fazemos de forma bem direcionada o assunto, uma situação prática, vinculando ao curso respectivo do eixo de negócios, evidentemente que estão em sala de aula. Isto nós fazemos no nosso dia a dia, certo? Seguindo o nosso plano de ensino, né, nós temos como ementa 4 tópicos extremamente importantes. O primeiro tópico é discutir o direito à origem e à interpretação, onde a gente aprofunda e estamos nessa fase inicial, já iniciamos na segunda. A segunda fase são as organizações empresariais. A terceira etapa da ementa, nós vamos discutir as relações de consumo, consumeiristas, e na quarta nós vamos discutir as relações de trabalho, né? E claro que o nosso objetivo geral é compreender as questões, né, científicas, técnicas, sociais, no âmbito nacional, local, internacional, né, nos diferentes modelos de organização, né, e claro, dos segmentos econômicos e sempre buscando a aplicabilidade profissional. Isto é de fundamental importância, a aplicabilidade profissional. E temos como objetivo específico conceituar esses temas relativos à disciplina, individualizar na legislação, pontualizar na legislação, como nós fazemos, e vocês já o sabem, né? Discutir casos práticos sobre cada ponto do conteúdo, proporcionar a vocês, evidentemente, conhecimentos técnicos e jurídicos e práticos sobre as nossas discussões, interpretar essas normas e pronunciamentos de órgãos jurídicos sobre as questões de ordem profissional, que tem um link, um viés no âmbito profissional, compreender esses contextos local, regional e nacional, claro, reconhecendo e delimitando problemas e oportunidades, né? E a gente utiliza exatamente essas discussões, esses casos práticos, né? Participando de forma efetiva
né, participação de forma efetiva de todos, que aí a gente tem como construir metodologicamente um entendimento, um conhecimento melhor, e isso já vem sendo realizado com bastante segurança, com bastante propriedade em sala. Claro que também sempre reforço que é de fundamental importância nós conhecermos alguns termos técnicos. Claro, devemos sempre dizer o termo técnico e dizer os seus devidos significados, trazendo para os nossos conhecimentos profissionais, e isso nós fazemos, certo? Porque, evidentemente, vocês estão em um outro nível, o nível da graduação universitária, são acadêmicos universitários, e, evidentemente, é de fundamental importância esse contato, né? O nosso conteúdo, a nossa revisão, ela vai partir do conteúdo programático desde o início, onde a gente discutiu o direito, a origem e interpretação. Nesse desdobramento, a gente discutiu o conceito, as discussões críticas e reflexivas sobre o que é direito. No segundo momento, a gente analisou as principais fontes do direito, a lei, o costume, a jurisprudência e doutrina. Em seguida, nós discutimos as relações de poder como fontes do direito. Posteriormente, a interpretação, a lei de introdução às normas do direito brasileiro e a lei complementar 95 e 98, discutimos isso em sala de aula com bastante propriedade e profundidade. Eu distribuí material para todos os alunos, todos eles receberam, eu mesmo levei, certo? Em seguida, discutimos a validade, a vigência e a eficácia da lei. Logo em seguida, fomos para a aplicação da lei, analisando a repristinação, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que teve uma participação efetiva de todo em sala de aula. Os pontos seguintes, nós tivemos gravações específicas que estão disponíveis, para todos, né? Então a gente vai fazer um pequeno retrospecto sobre estes pontos que estão no nosso conteúdo programático, certo? Com bastante propriedade. Inicialmente, sobre o nosso primeiro ponto, direito, origem e interpretação, a gente questionou e pergunta, né, o que nós entendemos por direito. E o que é direito, né? O que é o direito? Direito é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honrada, é aquilo que é justo, né, que está de acordo com a legislação normativa, né? É uma regalia, um privilégio, uma prerrogativa, né? E o que nós entendemos, né, e a gente fazendo, evidentemente, pesquisas jurídico-doutrinárias, né, que a ciência jurídica, a ciência do direito, ele é um ramo dessas ciências, da ciência social, né, que vem estudar as normas que são obrigatórias, né, que controlam essas relações individuais e em sociedade. É bem tranquilo, ele é um conjunto de normas, é uma ciência social, é um ramo da ciência social, né? A ciência do direito é um ramo da ciência social que vem estudar as normas que são obrigatórias e que vem controlar as relações das pessoas em sociedade, né? E aí a gente pode pontuar e pensar e imaginar, evidentemente, nos cursos de graduações, que ciências contábeis, recursos humanos, gestão comercial, administração, e a gente vê de forma bem visível isso, né? Que o direito vem para regular, para normatizar, né? Esse conjunto de regramentos e vem manter essa relação bilateral ou multilateral em sociedade, logicamente, né? E no âmbito, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo com a questão contratual, que engloba todos os 4 cursos de graduações que eu falei para vocês. No âmbito contratual, é preciso que a gente tenha essa segurança jurídica numa relação contratual. E aí eu passei para vocês um princípio geral do contrato, que é o pacta sunt servanda, o que foi acordado. Ou seja, o que é o pacto? É o pacto. Isso é um princípio do próprio contrato, pessoal. Isso é o princípio contratual, né? O princípio latino. O que ele quer dizer? Que aquilo que foi pactuado deve ser cumprido, deve ser acordado. O pacta sunt servanda, em linhas gerais, a sua tradução é: o que foi acordado deve ser cumprido, deve ser, os direitos e obrigações devem ser respeitados dentro desse contexto, né? E para que serve então o direito, né?
o direito possui uma importante missão, né, como um instrumento de gerar paz, pessoal. A harmonia nas diversas relações sociais. Isso é indiscutível, ele vem harmonizar a sociedade como um todo. Claro que sim, né? O direito ele não deve só refletir interesses individuais, mas sim, né, interesse de toda uma coletividade, né, que muitas das vezes colidem com os interesses individuais, certo? Isso, evidentemente, fazendo uma análise de vários juristas, né, e a gente pode ver alguns sites bastante confiáveis, né, o Jurisway, etc, etc, que a gente extrai essa ideia exatamente isso. Mas é isso, né? Ele deve buscar, evidentemente, o interesse da coletividade, né? E a finalidade do direito, ele busca também organizar a sociedade, vai definir direitos e obrigações das pessoas, né? Vai possibilitar essa harmonia, essa justeza na sociedade. Isso é muito importante, pessoal. O direito é tudo isso nesse introdutório, né? A função do direito, né? O direito surge na sociedade, né? Ele surge na sociedade como esse conjunto de normas, né? Que vão regular a vida social, né? E tendo sempre essa função social, e vem reger essas relações jurídicas, né, sempre entre pessoas no âmbito social, certo? Mantendo a estabilidade das relações, né? Então, etimologicamente, pessoal, e aí a gente buscando, evidentemente, nos várias doutrinas jurídicas, né, a palavra direito ela vem do latim directus, né? A ou seja, que segue regras predeterminadas ou um dado preceito, segue regras predeterminadas, um dado preceito, né? O termo ele evoluiu evidentemente em português, da forma que em 1277 nós tínhamos directo, a 1200 e a 1277 era directo. Com a sua evolução, em 1292 nós tivemos a sua evolução para direito até com Y, né? Até chegar à grafia atual, documentada no século XIII, como sendo o direito propriamente dito que a gente tem, né? E quais são então esses direitos, pessoal? Quais são os direitos? O homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né, no termo da Constituição. Isso está na nossa Constituição Federal de 1988, né, e nós podemos ver isso diretamente no planalto.gov.br. Nós temos lá, evidentemente, a Constituição Federal, só buscar, né, e deve sempre proporcionar saúde, educação, moradia, trabalho, previdência, vestuário, alimentação, que são direitos dos cidadãos, dentre outros, logicamente, são só alguns que eu citei para vocês, logicamente, mas são vários direitos, pelo menos de forma lato sensu, abrangente, pessoal, lato, grande, certo? Lato sensu, certo? E possuímos muitos direitos, isso é verdade, né? E fizemos uma indagação, né? Onde está o homem, estaria a sociedade, e onde está a sociedade, estaria o homem. Nós fizemos um aprofundamento desse em sala de aula, né? Certo? Onde está o homem, está a sociedade, e onde está a sociedade, está o direito, quer dizer, está o direito, né? E aí a gente traz aí um dizer, ou seja, um brocardo, um dizer latino do Ulpiano, né? Onde ele dizia que ubi homo ibi societas, ubi societa ibis jus. Está no livro chamado Corpus Juris Civilis, né? Ou seja, onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, onde há sociedade, há direito. É verdade, né? Onde está o homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Né? É a mais pura e inegável, né, das verdades, e a gente sabe que quando a gente discute essa questão dessas relações em sociedade, a gente vê muito dessa possibilidade, dessa situação, né, onde está o homem, há sociedade, onde há sociedade, há direito, né.
Então, o homem é por natureza um animal social, né, vivendo em multidões, já dizia Aristóteles, né, que o homem é por natureza um animal social e vive em multidões. Isso é de fundamental importância nós termos essa compreensão. Né? Por que nós estamos discutindo isso? Volto a dizer para você, por que nós estamos discutindo esse conceito de direito propriamente dito? Nós estamos discutindo exatamente para que nós possamos compreender as bases, né? As bases jurídicas ou as bases dos direitos do que é que eu posso fazer e o que é que eu devo ou não devo fazer. Meus direitos e obrigações. Então, é de fundamental importância para estes cursos de graduações, administração, recursos humanos, gestão comercial, ciências contábeis e para todos os outros, logicamente, isso é uma disciplina, uma discussão que está voltada para todos os outros cursos. Então, é de fundamental importância nós compreendermos o conceito propriamente de direito e a sua origem, né? O porquê, a razão de ser dessa norma, né? E aprofundando mais ainda, né? E aí a gente vai para um grau de discussão e de particularidades, né? A gente indaga o direito, né? Qual o objeto do direito? Qual o objetivo do direito? E podemos citar grandes doutrinadores, dentre eles Sacha Calmon, né? Que demonstra que o objeto do direito é organizar a sociedade, pessoal. Certo? Então, o objeto do direito é organizar a sociedade, predeterminar as condutas, premiar as desejáveis, punir as condutas indesejáveis, construir as instituições. Certo, pessoal? Isso aí discutindo grande Sacha Calmon, que vem trazendo essas discussões sobre o objeto do direito. E é isso mesmo, pessoal. Organizar a sociedade. Se não tivermos as normas jurídicas, viveríamos num grande imersos numa selvageria, né? Sem respeito, sem cumprimento de absolutamente nada. Né? Com as normas as pessoas já não as cumprem, imagine sem essas normas. Né? Então o objeto do direito é a paz, é a harmonia, é a regulação do convívio humano. Certo? Então estas discussões são de fundamentais importâncias para nós compreendermos o que é direito propriamente dito e a partir daí correlacionar com o nosso curso de graduação, certo? Com o nosso curso de graduação. Discutimos, e é importante a gente trazer também, né, o pensamento jurídico de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um dos mais estudados e doutrinadores jurídicos que já existiu no mundo, certo? Onde as análises jurídicas deles são... eu creio que não há nenhum jurista ou pessoas que estudem ou que transmitam conhecimento na área do direito que não tenham citado ou discutido o pensamento de Norberto Bobbio, né? Então, o Norberto Bobbio ele entende o fenômeno jurídico por meio de um método científico. Ele entende que as condições jurídicas, o fenômeno, o ser, como se apresenta o direito juridicamente, como um método científico. Ou seja, ele é capaz de isolar o seu objeto, o direito, das questões filosóficas ou ideológicas. Discutimos muito isso, certo? Centrando na norma jurídica a sua investigação, né? Ou seja, ele deve manter um certo isolamento no sentido do seu estudo, no estudo do direito, certo? Das questões, afastada das questões ideológicas e filosóficas, porque se assim o fosse, nós teríamos uma influência nessa norma jurídica e a sua aplicabilidade a uma determinada situação
não teria os resultados esperados para a norma, que é a pacificação e a harmonia em sociedade. Logicamente. Então, é importante manter esse estudo isolado do direito, sem influências ideológicas e filosóficas, porque senão teríamos, evidentemente, um conflito, ou seja, uma não resolução efetiva, ou seja, dando a cada um o que é seu. Sum quic tribuere. Devemos dar cada um o que é seu. Certo? Sum quic tribuere quer dizer dar a cada um o que é seu. Evidentemente, numa tradução trazendo para os contextos atuais, evidentemente, né, comum no âmbito jurídico. Então, se tivermos, evidentemente, uma influência filosófica, ideológica sobre o direito, ele vai dar mais direito a um e menos direito a outro. Isso não é possível. Isso não é, na verdade, da sua essência propriamente dita. Não deve ser da sua essência propriamente dita, certo? Então, isso é de fundamental importância nós compreendermos, né? Então, centrado na norma, deve centrar na norma jurídica a sua investigação. Assim, pessoal, como defendeu Hans Kelsen. Hans Kelsen, outro grande estudioso, doutrinador, pensador do direito, onde ele defendeu o positivismo jurídico, pessoal. Houve a defesa do positivismo jurídico, discutimos isso de forma bastante profunda, o positivismo jurídico, a possibilidade da norma jurídica ser aplicada de forma efetiva, de forma concreta, certo? Então, pessoal, é de fundamental importância nós compreendermos esses contextos, né? Exatamente para sabermos e aplicar de forma efetiva no nosso dia a dia, pessoal. Né? Isso é de fundamental importância, né? Então, dentro do positivismo jurídico, né, ele procura reduzir o direito apenas aquilo que está posto, colocado, dado, positivado, e utilizar um método científico para estudá-lo, entendeu? Então, sem influências externas, certo? E aí, esse positivismo, ele é aquele positivismo escrito. Se nós fizermos uma análise também, uma contextualização, seria como se fosse uma análise de uma interpretação declarativa, ou seja, o texto da lei, né, propriamente dito, está lá em uma de nossas discussões, onde a gente analisou a interpretação declarativa, restritiva e extensiva, né? Temos uma aula, uma discussão específica sobre isto, né? Então, é de fundamental importância estudarmos sim as normas jurídicas, porque elas vão possibilitar que a gente compreenda a razão de ser e, evidentemente, a sua aplicabilidade efetiva, né? Quando a gente fala de interpretação da norma, né, nós estamos falando do ato de explicar, de esclarecer, né, de dar o significado do que ela realmente quer aplicar, resolver, né, a atitude, o gesto, né, o que é que a norma quer produzir, né, por outras palavras, né, o que é que ela quer mostrar, o sentido verdadeiro da expressão, né? Então, a interpretação ela vem extrair da frase, da sentença ou norma, né, tudo o que a mesma se contém, né? E podemos ver esse entendimento no pensamento de Maximiliano, né, em 2002, quando ele discutiu no seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, onde ele traz exatamente esse entendimento sobre o que é a interpretação propriamente dita, pessoal, certo? Então, o direito ele vem dentro desse contexto, pessoal, dentro dessa possibilidade de pacificar a sociedade,
de forma efetiva, possibilitar harmonia, ser aplicada de forma concreta, né, de forma sábia, de forma justa, de forma efetiva. Ok, pessoal? Nesse primeiro ponto, são essas primeiras considerações. Estou à disposição de forma integral, me chama pelas redes sociais e podemos discutir mais outros contextos, ok? Obrigado, até breve. Tchau.